Estamos lá em mais um podcast aqui da Manancial Podcast. O papo hoje é futebol, arbitragem. A resenha vai ser boa, porque o convidado, pô, é bom de resenha. Porque é aí que flui, né? Marcelo de Lima Henrique, árbitro de futebol. Muito bem-vindo, estamos muito felizes. Galera tá feliz aqui, né? Todo mundo... Há quanto tempo, Felipe, esse convite? Rapaz, tem mais de um ano que a gente tá nesse embate aí. Não, aconteceu! Quando foi hoje, eu até falei, galera, pra vocês terem uma ideia da ansiedade, quando foi hoje, eu até mandei um bom dia disfarçado pra ver se ele ia falar, não, tá tudo ok. Mas ele falou, não, tudo certo, já estou na barra. Eu falei, opa, nasceu! Muito bem-vindo, De Lima, e aí? Já valeu a espera, nem começou, já valeu a espera. Já valeu a espera da resenha, que tava boa pra caramba. Quanto tempo de arbitragem? São 30 anos de arbitragem, desde 95, né? 30ª temporada esse ano. Caraca, é muito tempo. O que mudou, hein, no futebol? O que mudou? Não só... Porque, lógico, que influencia na arbitragem. O futebol lá de 95, o futebol de hoje. O mundo mudou. A vidraça é maior. Rede social, internet, YouTube, streaming, qualquer... Quando a gente começou lá atrás, era uma câmera que filmava um jogo profissional da primeira divisão. Hoje, os youtubers, né? Os streamings estão na várzea. Eu apitei agora em São Paulo, a várzea tem 3 ou 4, 5 canais lá transmitindo e monetizados. Então o que mudou é a maneira com que o futebol está sendo monetizado, né? Tudo hoje é muito monetizado, então mudou muita coisa. Você tem que a gente teve que se adaptar a essa mudança, se adaptar em tudo. Hoje é muita imagem, a gente tem que se adaptar. Aquele futebol romântico. Verdade, eu até estava falando que na nossa época não podia. Eu lembro que uma vez, por acaso, eles ligaram no telão do Maracanã para passar e teve que parar o jogo. E hoje não, passa aquilo simultaneamente sem problema nenhum. O árbitro de 95, o que tu traz lá daqui? Porque a galera que não conhece a tua história já tinham grandes desafios ali. Em 95, o Júnior era muito mais falado porque fazia preliminar, né, de muitos jogos. O que você traz lá daquele árbitro lá para esse Marcelo de Lima de hoje? O árbitro de 95, até pouco tempo eu estava assistindo um VT do gol de barriga do Renato, em que o Léo Feldman apitou, foi em 95. Sim, verdade. E eu falava, caramba, o árbitro estava praticamente parado no meio campo. O Léo Feldman, um grande árbitro, uma moral tremenda, só que o futebol era tocado, era cadenciado. A mudança é que o futebol hoje ele é muito intenso. E como o futebol é muito intenso, a preparação do árbitro tem que ser muito intensa, senão você fica pelo meio do caminho. Então, o que mudou? Primeiro, o futebol é mais intenso, muito mais intenso. Não adianta só um menino hoje jogar bola, aí se joga bola. E aí, ele vai estar pronto, esse garoto ele está pronto para encarar a intensidade do futebol profissional? Senão, vai ser mais um que vai ficar na várzea. E a gente não consegue entender tanto como é que o futebol mudou. E a arbitragem teve que mudar. Então, o árbitro que sobreviveu a todas essas mudanças, ele teve que se adaptar à mudança de intensidade do futebol, à mudança de estética. Você não vê mais um árbitro barrigudinho em campo de jogo, mas você não é pela estética, porque a exigência física é tão grande que ele tem que estar preparado e aí acaba que você começa a ter uma estética melhor. O teu mental tem que estar mais preparado, porque antigamente você lia uma crítica a um árbitro ou uma resenha do jogo num jornal aqui, um jornal ali. Hoje ela é online, é rede social, é Instagram, é Twitter, todo mundo tem um celularzinho que filma, então você tem que estar preparado mentalmente, porque isso afeta o mental do árbitro. Então o que mudou hoje é a preparação. O futebol hoje é muito comercial, as premiações que tinham lá atrás hoje elas são 100 vezes maiores, e isso influencia, e jogam na conta do árbitro. Se você errar um lateral e sair um gol, o atacante que perde 3, 4, quase ninguém fala, mas o árbitro ele é sempre o culpado. Isso não mudou. De 95, lá quando veio o Charles Mille para cá, o árbitro continua sendo o culpado, o ladrão, tudo de ruim é o árbitro, né? Só que a preparação da arbitragem mudou. Apesar das muitas críticas, que a gente vai ter sempre crítica, não mais aqui no país em que a gente tem uma cultura que o nosso não vale nada. O nosso jogador que foi bola de ouro ontem, deve ter metade do país aí dizendo que não vale nada. Esses dias aí atrás foi bola de ouro. Vão dizer que não vale nada. Os nossos treinadores não valem nada. Os nossos árbitros, né? O Klaus aí apitou final de Copa América, o Abate final de Olimpíada, a Esna semifinal de Mundial, o Wilton semifinal de Mundial, não vale nada para o Brasil. Só que é uma cultura nossa. Então, esse desafio que a arbitragem, a gente veio tendo essa mudança durante esse tempo todo. E com o VAR agora, são mais mudanças que a gente tem que estar antenado para entender até de câmeras, entender de imagem.
Então é isso, o futebol mudou muito e vai continuar mudando muito mais. Eu ia te perguntar do VAR, mas daqui a pouco eu pergunto. Antes eu quero saber o seguinte: o jogo, 30 anos, na minha cabeça eu tenho uns 3 que eu poderia falar de jogos, mas o jogo mais desafiador que você apitou? Ah, são vários. Vários. Cita uns 3 aí. E 3, por que do desafio? 3, eu acho que... Eu vou falar 4. A minha primeira final do Rio de Janeiro, Flamengo e Madureira. Desafiador, porque no dia de eu apitar a final, eu fui assaltado, sofri um sequestro relâmpago, eu e minha família, meus 3 filhos, e fui apitar no Maracanã. E o Galvão Bueno narrando o jogo, em 2007, o Galvão Bueno narrando o jogo, ele só falava sobre assalto, nem falava. Eu podia errar e acertar, que ele nem falava. E aí foi desafiador, porque eu perdi tudo. Eu tinha uma Paraty financiada em 36 vezes, tinha pagado 2, 3 sem seguro. Imagina o desespero que eu estava. Perdi tudo. Então, antes de apitar uma final de Carioca, isso foi muito desafiador. Mas ali como é que ficava o pensamento entre... Tava num lugar que muitos árbitros queriam estar, e ao mesmo tempo pensando nessa problemática, como é que você administrou isso aí na mente? Porque chegar àquele lugar que você estava, né? A nossa turma 95 foi a turma que foi considerada uma das melhores, né? Eram grandes quadros. Sim. Você chegou num patamar naquele momento ali que muita gente sonhava em chegar. Um jogo de uma final, Maracanã, que é um lugar que no mundo inteiro tem árbitros que pensam em não só atletas pensam em jogar, como árbitros pensam em apitar. Você estava naquele palco ali, num jogo de TV, e ao mesmo tempo pensando como é que você administrou aí esses pensamentos ali naquela hora. Isso aí, no jogo de TV. E no Maracanã que cabia 90 mil pessoas, ali tinha 80 e poucas mil. Eu tive uma palavra... Eu sempre soube muito bem lidar com os desertos que eu passei, com os problemas que eu passei. Eu encarei assim, como eu conversei aqui atrás. Eu lembro que o Eric Faria veio me entrevistar no campo. Marcelo, você foi assaltado, isso, aquilo. Eu falei, meu amigo, se eu for assaltado, eu não me lembro. Eu sou um fuzileiro naval e eu vim aqui arbitrar esse jogo. E esse jogo era dia de comemoração do aniversário do Corpo de Fuzileiros Navais. Só que antes daquele jogo ali, eu chegando no Maracanã, eu estava com o meu grande amigo Ednei Guerreiro Mascarenhas, que me levou para o Maracanã, e um grande amigo meu descobriu o telefone do Ednei e me ligou, chamado Manuel da Eletrobras, um amigo que me ajudou muito em Itaboraí. E ele falou assim, Marcelo, eu vou te falar uma coisa, está indo para a final agora, que você não vai acreditar. Só daqui uns dias você vai captar o que eu estou te falando. Ele é bem mais velho que eu. Esse assalto foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. E aí aquilo ali... Tu guardou. Então Desculpa. O Pedro até pede para eu não me emocionar muito, mas o que acontece ali realmente mudou. Porque ali a gente conseguiu reunir e levar toda a nossa energia para aquela partida. Então esse jogo foi muito marcante. Depois veio a final de 2008. E que você apitou muito, né? Isso. Esse jogo foi 4x1 Flamengo. Desculpa a emoção, porque ali foi brabo. Em 2008 foi a final de Flamengo e Botafogo. Ficou famoso aí, né? Um pênalti que eu marquei contra o Botafogo. E aquilo ali me trouxe muitos problemas, muitas ameaças fora do campo de jogo. Que é legal você falar disso, porque é um lado que a galera não conhece dos desafios da vida do árbitro. Eles acham... até desculpa te cortar, eu fico vendo assim, eu sei porque hoje eu ainda vejo jogos como... Eu quero ver arbitragem, eu não vejo o jogo. A menina do dia falou assim pra mim, você é Flamengo? Porque eu tava tão passivo ali antes daqui. Falei, cara, hoje eu quero ver arbitragem, né? Eu vejo o jogo de uma outra... E a galera não tem... Acha que é o seguinte, você vai sair de casa e vou lá roubar o tal time. Cara, não tem noção que ele é um profissional que tá tentando chegar ali pra fazer o melhor. Então acho que é legal você falar sobre isso. Desse desafio, desse outro lado, dessa pessoa que é um ser humano, que tá chegando ali e que na mão dela tá toda a responsabilidade, expectativa, tanto de técnico, como de torcida, como do próprio jogador. Acho que é legal você falar sobre isso. Em 2008 foi esse jogo, o Flamengo e Botafogo, em que eu marquei um pênalti contra o Botafogo. O Flamengo foi campeão, foi Taça Guanabara, e depois me trouxe muitos desafios fora do campo de jogo, porque eu sou militar, trabalhava... Era cobrado dentro do trabalho por torcedores que estavam no trabalho, apaixonados, porque a mídia não tem pena, mas também foi um divisor de águas para mim, porque mostrou o árbitro de coragem que eu era.
E aí eram penais que poucas pessoas, pouquíssimos árbitros marcavam de agarra a garra. Antigamente se fazia tudo dentro da área. E um jogador quase arrancou a camisa do outro dentro da área. E o penal foi marcado. E foi até engraçado que eu indo pro quartel segunda-feira, a capa do jornal, não sei se foi, a capa do jornal Globo, o maior do Rio de Janeiro, tava o jogador com a camisa quase que tirada. E eu naquele engarrafamento vendo aquela capa, o rapaz vendendo. Falei, cara, se eu não tivesse marcado isso, olha, eu tava morto. E aquele jogo ali foi um divisor de águas também, como um árbitro de coragem. Sim. Um árbitro de coragem, que a gente marca até instintivamente. Então esse jogo marcou muito. Outro jogo que marcou, você falou, para lembrar 3, outro jogo que marcou bastante foi a semifinal de Libertadores da América, Santos e Corinthians, no ano que o Corinthians foi campeão mundial, na Vila Belmiro. Neymar de um lado, o gol do Corinthians do Emerson Sheik, depois eu expulsei o Sheik, que ele deu uma entrada no Neymar, me marcou demais, porque eram 2 times paulistas na semifinal da Libertadores e um carioca pitando. Você sabe muito bem que esse bairrismo é muito grande, e eu fiquei sabendo depois que eu fui escolhido entre comum acordo dos clubes, eu e Voaden, eu fiz o primeiro jogo, Voaden o segundo, me marcou bastante. O jogo mais desafiador foi o Uruguai-Argentina, que eu optei na eliminatória da Copa do Mundo em 2013, no Uruguai, no Centenário, um clássico mundial. Quando eu acabei o jogo, tudo beleza, eu falei, agora eu sou árbitro. Foi em 2013, hein? Quase já com 20 anos de carreira. Falei, agora pode vir. Então esses jogos foram os jogos mais marcantes, mas eu sempre falo, Elisete, que todas as finais que eu apitei são muito marcantes. Eu apitei final já em Manaus, em Roraima, já apitei em vários estados por aí. Apitei domingo agora na final de uma liga que eu também, lá em Sumaré, que eu também conto com um jogo desafiador, porque é final, que são pessoas, mesmo sendo várzea, Sim. às vezes é mais desafiador do que um profissional, que são pessoas que investem o seu capital para manter um time. E eu respeito muito essa galera da várzea por isso. Então esses 4 jogos foram assim, de hora, que me marcaram demais. Fora, eu sempre vou falar, os 3 Grenais que eu apitei, que é o maior clássico do Brasil. Ali o couro come. Eu adoro apitar um Grenal. E a galera lá te adora, né? O pessoal do Sul gosta um pouquinho de mim. Gosta. Até ia falar sobre isso. Teve duas coisas que eu noto, não só da imprensa e também acompanhando tua carreira, que ficaram marcadas no árbitro como posicionamento seu. Você é um árbitro de coragem realmente, e você deixou isso bem claro nesse Botafogo-Flamengo. Né? Que depois as pessoas começaram, não pode ter agarra-agarra, é o Marcelo de Lima, quem vai apitar o de Lima. Não ter agarra, os jogadores já sabem, quer dizer, ficou um posicionamento ali. E a segunda coisa que a gente vem de lá em 95, o que era? Eram os árbitros que não dialogavam muito. E você era um cara que consegue dialogar até hoje, dialoga e não perde autoridade. Você tem esse reconhecimento que você tem isso dentro da teu posicionamento aí, tua forma de arbitrar? Sim. Eu fiz um jogo agora há pouco tempo. Red Bull e Cuiabá. Quando eu acabei o jogo, veio um jogador reserva de um clube lá. Professor, você isso, você aquilo, papapá. Falei, meu irmão, olha só, deixa eu te dar uma ideia. Tu já percebeu como é que eu trato vocês bem o tempo todo? E olha como é que você vem tentar me tratar aqui, cara. Isso não me atinge não, cara. Tá falando sobre você aí. O próprio companheiro tirou dele e falou, cara, deixa de ser bobo, cara. Como é que você tá falando com o Marcelo? Então, nós somos seres mentais. As pessoas acham que se tratar alguém mal, aí eu vou tratar mal que ele vai me favorecer. Muito pelo contrário. Nós somos seres mentais e eu acho que nós temos sim que dialogar, temos que conversar. Obviamente que, querendo ou não as pessoas, o árbitro é a autoridade do jogo. Eu sou autoridade, regra 5. O árbitro é a autoridade que marca o tempo do jogo, o cronômetro, vai marcar aquilo tudo. Eu sou autoridade. Só que eu sou uma autoridade sem autoritarismo. Sempre fui assim, nunca fui autoritário. Sou do diálogo sim. Eu acho que a gente tem que conversar, obviamente, na arbitragem com palavras curtas, não dá para ter palestra durante o jogo, mas eu acho sim, eu me dou bem com muitos atletas, muitos dirigentes, e eu acho que esse é o desenvolvimento também do futebol profissional. Você tem que dialogar. Você não pode ser mudo no campo de jogo e só trabalhar com apito amarelo e vermelho. Aí você não é árbitro, aí você ia ser um juiz. Falta, amarelo. Não falta, vermelho. E eu não sou um juiz, não sou um togado, não sou um executor de pena, eu não sou um justiceiro. Eu não sou um árbitro justiceiro que fico caçando jogador para expulsar. Muito pelo contrário, eu sou um árbitro. Então, eu acho que quando a gente começa a entender, isso é um fator legal para mim. Teve um tempo que eu me achava o cara, até já falei isso algumas vezes. Quando eu comecei a entender que eu era um servidor do futebol, isso ficou mais fácil para eu lidar com os desafios que tem no campo de jogo, que são todos os jogos. Pode ser na várzea, no profissional, tem alguém querendo tirar minha paz. Isso é fato. Isso é fato. Aí sabe por que eu falei desse posicionamento? Que eu acho que a gente estava falando do Pomeroy aqui antes de começar,
nos bastidores, e o Pomeroy ele já via isso em você lá atrás, e eu lembro muito bem. 95 não, que a gente estava ali em formação. 96, 97, 98, eu lembro muito bem que o Botafogo no junior era uma hegemonia, juniores, e quando tinha aqueles jogos que era, o Daniel falava assim, que tem que ser o de Lima. Tem que ser, tu fez muitos jogos ali do Botafogo naquela época, porque ele já entendia que você sabia fazer a leitura do jogo, você já tinha você já era o cara conciliador ali, que podia ser o jogo de guerra que tu chegava, né, e conseguia. Você traz isso ainda até muito hoje, você falou isso, né? Como é que você consegue? Porque ali, querendo ou não, os jogadores começam a te ver o seguinte: você é autoridade. Você é o cara que vai decidir, mas você é o cara que não tá ali para ser esse justiceiro. Como é que você traz isso lá de trás? Porque o Daniel ele já tinha enxergado isso em você. Já é do teu perfil, já é da tua personalidade, ou você foi aprendendo isso dentro da arbitragem? Desde lá do início, a gente começou aqui, eu comecei no Rio de Janeiro numa época muito difícil. Quem é árbitro sabe o que eu estou falando, 95, 96, o quadro do Rio de Janeiro passava por uma transformação muito grande. O futebol não estava bem e eu até ouvia algumas coisas e falava assim para alguns amigos. Eu falei, meu amigo, se o Léo Feldman apita de maneira correta e é um cara que é uma autoridade, vai ter espaço para mim. Então eu comecei a não ser tão Léo Feldman e a não ser tão muito maleável. Tinha que ter um meio termo. E aí eu comecei a exercer essa inteligência, que também veio lá de trás pelo meu pai ter sido árbitro. Eu falo que eu sou árbitro, eu 30 anos, mas eu sou árbitro há quase 50, porque desde criança que eu acompanho meu pai, as dores, os sofrimentos, e também fui jogador de futebol, eu convivi em clube. Então, quando o jogador vem com uma palavra, eu falo, meu amigo, eu tive aí, cara, eu sei, eu entendo você querer simular, você querer ganhar vantagem, só que aqui não. E aí eu fui tentando construir uma credibilidade. A credibilidade traz confiança de quem está no jogo. E é importante, eu tenho certeza, e não é soberba isso. Quando sai o nome jogo tal, Marcelo de Lima Henrique, tem certeza que olha, credibilidade. Só que quando a bola rolar, eu tenho que mostrar essa credibilidade com os meus acertos. E esse compromisso eu tenho com o futebol. Por isso que a gente não pode deixar cair a parte física, a parte mental, a parte técnica. Então, como é que a gente conseguiu harmonizar isso? Valorizando o futebol, sabendo que eu tenho que estar ali na minha melhor forma, para poder fazer com que aquela minha credibilidade que eu tenho, eu transformar no jogo. Obviamente que eu vou obviamente que eu vou errar, eu vou acertar, como todo mundo, só que eu não posso deixar que essa credibilidade... Alguém acha assim, não, esse jogo você está tratando com desdém. Aí que você perde o teu argumento com o jogador. Porque errar, a gente vai errar, a gente vai acertar. Mas no meio daquele turbilhão, pode ser na Várzea, Nova Iguaçu, em qualquer lugar, ou no Maracanã. No meio do turbilhão tem alguém consciente. Quem é árbitro sabe o que eu estou falando, quem é juiz está falando. Pode estar no jogo do lado A contra o lado B. Bandidagem lá e bandidagem cá. Vai ter um consciente, vai falar, não, peraí, o cara tem bom propósito. Então é isso, a gente tem que se valer disso. De que eu sempre me valo que sempre tem pessoas boas ali e vai ter um consciente que vai comprar o meu barulho. Então é nisso que se vale para poder dialogar e para poder, com muito empenho, porque o futebol, mais uma vez, ele é muito ativo, ele é muito rápido hoje em dia, ele é muito intenso e a gente tem que estar nessa intensidade física e mental para poder exercer a liderança dentro do campo de jogo. O quanto a sua experiência nas ligas, né? Você participou de muitas, te ajudaram aí na tua caminhada e até hoje, ajuda? A tua experiência na liga? Claro. Eu tenho uma passagem que eu conto. A Liga do Nova Iguaçu foi tudo para mim, porque ali a gente teve nossos professores, eu sempre falo, Marquinho Deolindo, Macaciel, Altas Ideias, Luiz Carlos, aquela galera. E principalmente o presidente Pina, que acreditou na gente, na Liga Nova Iguaçu, uma galera ali que veio. Eu, você, Júlio Campana, William Cordeiro, Estumbo, e vários. Eu vou esquecer de alguns aqui. Apostaram em jovens ali. Então, ali foi o meu primeiro, as experiências, sim, da gente poder entrar e sair nos lugares. Tá bem uniformizado, que a gente era cobrado. Isso eu passo até para os mais jovens agora. E eu tenho experiência na praia também. Quando eu apitei na praia com o Pomeroy, com o Elson Passos e com o Eliseu, lembro bem, e depois com o Senna. E a gente tá passando por problemas ali e ter que acertar, ter que convencer, ter que ser bravo, saber a hora de recuar. Nas ligas você sabe a hora de você avançar e de recuar. E no futebol profissional a mesma coisa.
Não adianta o Marcelo chegar, hoje eu vou ser o disciplinador, hoje não tem isso, não tem aquilo, só que tem horas que você tem que recuar. Você fala de uma maneira com o jogador, quem que vai você? Calma, cara, mentaliza, tô orientando e tal. Então, a Liga ela foi muito bacana com isso. E quando eu comecei, na praia tem história, que lá eu fiz promessa e tudo para sair de um jogo vivo na praia, até cito o saudoso Galocha que tinha lá, se eu sair desse jogo vivo aqui, eu nem sei o que eu faço. E aí, quando eu levo para os jogos mais bravos assim, eu penso, eu saí daquele Areia e Copa Leme, eu não vou sair aqui de um Palmeiras e Grêmio. É claro que eu vou aqui com os 300 policiais. Então é isso, a gente leva uma experiência e isso vai te encorajando, você vai criando casca, você vai criando maturidade para poder lidar com as pressões normais dos jogadores profissionais. Hoje, o jogador profissional com 17 anos, ele não é garoto, ele joga bola desde 5 anos de idade. Hoje um garoto começa a jogar bola com 5 anos de idade em clube. 5, 6, 7. Quando chega a 17, há um jovem. Ele já está macaco velho ali dentro. Sim. Ele já sabe o que falar ou não falar para um árbitro. A importância de conhecer... A gente fala muito da leitura do jogo, né? Mas de você conhecer a cultura ali daquele clube. O quanto isso te ajuda para como você vai conduzir aquela arbitragem. Exatamente. A gente tem que fazer... Hoje você tem que saber o ambiente que você está. Eu tenho que saber o ambiente que eu estou. Uma coisa simples. Eu vou fazer um jogo em São Januário. O jogo 21h30. Uma coisa simples, São Januário. Como é que eu acesso para chegar ali? Como é que eu acesso? Como é que é o portão? O portão de acesso à arbitragem é debaixo da arquibancada. Eu posso chegar ali 2 horas antes, passar no meio da torcida com o meu carro sem ser filmado, sem escolta? Não posso. Não posso. Por quê? Porque o torcedor vai estar emocionado. Estou dando um exemplo. Uhum. E tem outros. Vila Belmiro. Eu posso chegar em cima da hora na Vila Belmiro? Não. Eu posso chegar em cima da hora, de repente, no Maracanã? De repente eu posso chegar 2 horas antes. Eu consigo chegar. Então a gente tem que primeiro saber o ambiente, para poder, dentro do ambiente, você criar estratégias. E aí tem várias coisas que a gente leva em conta. Túnel de acesso, eu entro junto com as equipes, eu entro separado. Dá para eu aquecer no campo? Não dá. Se eu aquecer, vamos tacar o objeto antes. Eu tenho que chegar ali, eu posso ser simpático com todo mundo, falar boa noite a todo mundo, eu tenho que chegar sério. Porque teve problema no jogo anterior, tá todo mundo odiando a arbitragem, não é o Marcelo. Ou até mesmo no ano anterior, apitei um jogo desse time, eu errei, que eu posso errar. Ou eu não errei, mas falaram que eu errei e todo mundo me odeia. Então, como é que eu vou chegar ali de cara limpa? Então, todo esse ambiente a gente tem que entender. E isso tem que conhecer o clube, conhecer a história do clube. Né? Que situação o clube está passando. Às vezes o clube está na zona de rebaixamento grande, a culpa não é sua, mas os nervos vão estar aflorados. Você tem que tomar medidas, você como árbitro, como gestor daquele jogo ali, até para preservar o clube, para que ele não tenha... E às vezes não tem uma punição. E às vezes quem é do clube não entende. Meu amigo, bota o policiamento ali a mais, porque pode arremessar o objeto. Você mesmo vai ser punido, você vai ter uma punição. Protege a gente aqui, não deixa a torcida chegar no nosso vestiário, porque se eu relatar em súmula, você vai jogar depois a 100 km de distância. Então tem várias coisas que o árbitro se preocupa para o bom andamento do futebol e da competição. Não é só você chegar ali e apitar. E o árbitro que entende isso mais cedo possível, ele tem uma carreira mais consolidada, ele vai tendo mais credibilidade, você vai gerenciando todo. Então vai facilitando mais, mas isso tem que ter um cognitivo avançado, tem que tentar captar isso antes, porque não é só o melhor dentro do campo que vai chegar. É um conjunto de fatores. Quantos árbitros melhores do que eu já vi aí que tiveram a carreira encurtada, vários e vários. Marcelo, mas você continua aí? O Marcelo deve ter. Não é possível. Alguém ama o Marcelo lá dentro. Eu já ouvi isso. Esse cara de novo, 53 anos, vai apitar ano que vem, vou. Mas por quê? Porque você constrói essa inteligência emocional, cognitiva e o ambiente, você analisa tudo para você estar no campo de jogo. Cara, eu tava vendo, você falou disso. Tá aí, eu tava vendo uma foto, eu acho legal que minha tia fala assim, Sete, aquele teu amigo, que minha tia que acompanha, aquele teu amigo vai apitar ela foi falar pra mim. Eu tava vendo você, um Grenal, aí daqui a pouco passa uma semana, eu tô te vendo lá numa final de várzea. Da onde tu tira essa vontade, porque a gente vê brilho nos teus olhos pra arbitragem? Cara, são 30 anos. Da onde vem essa gana de querer arbitrar? Elisete, eu vivo futebol. Eu vivo futebol, eu sou do futebol. E hoje é meu trabalho. É meu trabalho. Eu acho que tudo que você faz tem que fazer com paixão. E não é papo furado. Quem trabalha comigo sabe, na várzea, no campo,
e eu tento passar isso para os mais jovens. Se você estiver aqui só por causa do dinheiro, se você estiver aqui só por causa de um objetivo de visibilidade, de fama, vaza daqui. Eu falo isso às vezes em alguns workshops que eu vou. Sai daqui. Tudo que você faz com paixão dá certo. Eu acho que a minha carreira deu certo. Ah, Marcelo, a tua carreira não deu tão certo, não foi para a Copa do Mundo. Azar deles. Eu falo assim, azar deles. Escolha, gente. Mas eu acho que tem que fazer com paixão. E essa paixão é inexplicável. Tem árbitros que foram para 3 Copas do Mundo. Eu conheço um árbitro aí que foi para uma Copa do Mundo e que não é apaixonado pela arbitragem. Eu conheço. Né? E eu conheço outros que não foram para nenhuma, que nem apitaram Série A, que são apaixonados. Eu sou apaixonado pela minha atividade. Eu falo isso para os jovens. Se for só pelo dinheiro, não vá. Não vá. Por quê? Porque eu gosto de estar no campo de jogo. Eu gosto de estar ali. Só que para eu estar ali, eu pago um alto preço. Para eu estar ali, eu tenho sim que estar o tempo todo me especializando, me renovando, me aperfeiçoando, fisicamente, emocionalmente, tecnicamente. Teve um ano aí que a Sandra me botou para fazer botox. Ela falou que você é imagem, você tem que botar aqui. Aí ela tinha pago já lá uma situação e me colocou para fazer botox, e minha testa toda franzida aqui. É muito sol na praia. E aí ela aí, Mo, gostou? Eu falei, odiei, dói demais. Ela quer pagar, eu não faço mais, não, porque é imagem. Então a gente cuida da imagem também. Tudo é imagem hoje, gente. Então, o compromisso com o futebol é que me dá esse brilho nos olhos de estar ali tentando estar sempre em grandes jogos. Não, eu vejo você com gana. Você falou bem da visibilidade. Como é que você lida com isso? Porque, na verdade, eu acho que os árbitros da época que a gente estava começaram a ter essa... Eu acho que foi com o Sidraque Marinho. Porque eu lembro um jogo no Maracanã que a torcida toda gritando o nome do Sidraque e falando, é o Sidraque que vai apitar. Hoje, a galera sabe quem é que vai arbitrar, quem é, por que é, da onde é. Como é que você lida com isso hoje? Essa exposição tão mais aflorada, até mesmo por causa de mídia, tudo isso. Lisete, como eu falei, eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca, 4 clubes gigantes. De vez em quando a Sandra tenta me levar ali para Presidente Vargas, minha esposa tenta me levar para Presidente Vargas ou para Rodolfo, para a gente comprar uma coisinha barata de Natal para as crianças, né? A gente vai economizar, claro, e ela já viu que não dá para eu andar ali, tem hora que ela desiste, porque a gente tem muita gente, eu tenho muita gente que gosta de mim, mas tem muita gente também que odeia, e o ser humano hoje, ele perdeu muito respeito pelas pessoas, então é uma exposição muito grande. O árbitro hoje de Série A, que é conhecido, eu, Daronco, o Klaus, e todos aí que estão na mídia, o Wilton Sampaio, a própria Edna, a gente anda com letreiro aqui o tempo todo, juiz de futebol. Eu ando com letreiro o tempo todo onde eu vou. Estava no Barra Shop agora comendo, e as pessoas olham, falam, comentam. Então, não é fácil. É uma das profissões mais odiadas do mundo, a futebol. Teve um estudo aí há pouco tempo, operador de telemarketing foi a terceira, flanelinha a segunda e a primeira disparado, juiz de futebol. O flanelinha vai para casa, ninguém sabe que ele é flanelinha, o operador de telemarketing liga, tu não sabe, mas o Marcelo Lima Henrique, por eu estar 30 anos aqui, por eu ter feito 11 finais no Rio de Janeiro, 35 no Brasil, Copa do Brasil, está muito tempo, a gente é exposto há muito tempo, a muita coisa. Só que eu tenho um fenômeno acontecendo comigo. Uns 3 anos para cá, 2 anos, eu tenho recebido tanto carinho, assim, tanta moral da galera. Pô, eu gosto de você, cara. Você tem apitado bem, você é um cara que eu gosto de ver apitando, de pessoas que eu nem espero, assim. Isso é muito legal. Eu acho que com o tempo eu melhorei um pouquinho. Foi, a galera gosta. Eu vejo a galera postando lá, ganhei um cartão, pô, meu ídolo. Não sou unanimidade, não sou. Tem crítica pra caramba. Tem jogo que eu faço, que eu fiz no Brasileiro agora, quando eu acabei o jogo, tinha 300 palavrões, 200 ameaças de morte. Tem eles ameaçam, mas eu não vou na DP não, galera. Pra mim é tudo bravata. Só se o cara botar um revólver na minha cara, eu vou ter que ir. Mas rede social, eu não vou perder meu tempo. O episódio mais assim... porque geralmente é isso mesmo. Rede social, a galera fala muito. Mas o episódio mais que tu viu assim... Caraca, realidade ali de uma exposição da torcida ou de torcedores em relação a você. Houve alguma coisa que você... Cara, não sabia que chegaria a esse ponto. Ah, tá, sim. O que aconteceu? Eu já tive episódios assim com torcedores na rua, né? Tive um episódio, às vezes, no cinema, eu, Sandra, um casal de amigos, em que o cidadão resolveu me xingar na fila da pipoca. Sério isso? Me xingar, e a mulher dele xingava, ia na pilha,
E eu com meus filhos, tal. Até que a amiga perdeu a paciência. Foi lá, deu um tapa na pipoca da mulher e jogou pipoca pro alto. E nós entramos no cinema e continuaram me xingando. O segurança teve que tirá-los do cinema. Desse naipe? O casal, desse naipe. Eu já agarrei no pescoço do menino no São Gonçalo Shopping, porque todo mundo tem o seu limite. Eu andava, o menino atrás de mim me xingando. Garoto novo. Me xingando, eu só olhava. Calma, eu falei, tô calmo. Na terceira vez que ele me xingou, eu dei 3 passos, eu tinha essa mania. Agarrei pela goela, o segurança veio, tirou. Não sou brabo não, hein, galera? Foi um instinto, eu não sou brabo. Sou gente boa pra caramba. Então, é exposição, porque as pessoas, como eu falei, as pessoas hoje, elas respeitam. Você não respeita, não estava respeitando a polícia, não está respeitando o professor, não respeita o pai e mãe. Eu quero ser... Agora, tudo tem um limite. Eu tento... Mas volta e meia a gente ouve alguma coisa que infelizmente tem pessoas mal educadas. Então a exposição ela é muito grande. Eu não posso hoje, se tiver um tema político na rede social, se eu comentar, concordo com você, vai vir 10 embaixo, você não tem que concordar não, você é ladrão, você é isso, você é aquilo. Miss Brasil foi eleito uma morena. Que bacana, o Brasil, o país das morenas. Vai lá, não, você é branco, não pode comentar, e você é do futebol. Tudo que... Então, eles querem, as pessoas querem que o juiz de futebol, o árbitro, viva numa bolha. E eu, há muito tempo, você sabe disso, eu me recuso a viver numa bolha. Eu fui um dos primeiros árbitros a ter rede social. Que não podia, verdade. Que não podia. Fui, às vezes, até proibido lá no passado. Falei, não vou ser proibido, não vou viver numa bolha. Eu gosto de falar, eu não vim de Marte, eu ando normal, eu faço compra normal e eu tento viver a vida normal. Muitos não vivem, muitos se privam muito disso, de lugares. Obviamente que às vezes você vai numa festa, e já fui em festas e não consegui ficar em festa, as pessoas não respeitarem, de amigos, de conhecidos, não consegui, e ter que sair da festa. Então são esses episódios que a exposição do árbitro, que é sem torcida, ele leva... Eu fico imaginando jogadores de grandes clubes. Por isso, um ator famoso. Por isso que eles vivem numa bolha. Porque o respeito é perdido. Eu não sou nada, eu sou um juiz de futebol. Que estou ali, um servidor. As pessoas se acham no direito de falar para mim. Imagina um jogador que perde um pênalti, que falha num gol. Ou um treinador que mexe errado, que é demitido. Então, a sociedade hoje está muito doente em relação ao respeito aos seres humanos. E eu criei algumas medidas também, alguns lugares eu não posso ir. Ou vocês acham que o Marcelo pode ir num pagode sábado aqui no Rio de Janeiro, eu com a minha esposa? Não posso. Alguém vai beber ali e vai querer me dar um tapa na orelha, porque achou que lá atrás eu errei um lateral ou dei um pênalti que prejudicou o time dele. É isso. É verdade. Pai, futebol é total paixão, né? No Brasil. Agora, você falou do jogo que tu fez do Uruguai. Fala um pouco da cultura aí, como é que você sentiu lá, porque é diferente culturalmente. Eu lembro quando, pela primeira vez num clássico aqui no Brasil, trouxeram uma mulher para apitar um jogo, que eu, na época, inclusive, achei um erro aquilo, para apitar um jogo, e a mulher vinha da Europa, e é uma diferença, assim, de cultura, de como a pessoa pensa no futebol. Como é que você sentiu essa diferença lá? Lisete, para mim o futebol brasileiro eu já pitei bastante por aí pelo mundo, hein? Eu dei uma viajada aí. América do Sul toda, Coreia do Sul, Azerbaijão, Estados Unidos, Alemanha, já pitei um bocado. Estados Unidos, França. Acho que o futebol é mais difícil de apitar o nosso. Tu acha que o brasileiro é mais difícil? Sim, eu acho muito difícil porque... O brasileiro, a gente pode falar, né? A gente pode falar mal da gente mesmo. Eu posso falar mal de mim mesmo, não tem problema, que eu sou brasileiro. A gente gosta de burlar. O brasileiro, ele quer ganhar vantagem. É uma cultura que a gente tem. A cultura do achado não é roubado. A gente tem essa cultura. A cultura da simulação. Ela é impregnada no futebol brasileiro. O Renan Simões falou sobre isso. Impregnada no futebol brasileiro. A base no coíbe. O torcedor aplaude. Eu já vi um jogador fazer um gol impedido de mão. O árbitro validou, ele ajoelhou, comemorou, ajoelhou e agradeceu a Deus. E o gol foi impedido de mão. Eu vi o jogador fazer isso no futebol profissional. E ninguém depois dá nesse jogador. A gente tem uma crise ética muito grande na nossa sociedade. Uma crise ética muito grande. Então, apitar aqui não é fácil. Apitar aqui é muito difícil. Para apitar aqui, você tem que estar próximo, angulado, oxigenado e tem que ver tudo, porque pode ter uma simulação. Num penal ou não, o jogador jurar pela mãe que a bola bateu na mão do seu adversário. O cara dá um soco no outro, o outro vem com o olho roxo, sangrando, e falar que foi sem querer.
E depois vai ver a imagem. Depois ele vai, já vi em transmissão, depois ele vai ver que não foi sem querer, que realmente atingiu. E o cara jurar e revoltado numa transmissão. Então apitar aqui é difícil. Eu ainda acho que o nosso país é um dos países do futebol, como fala o Brasil, o país do futebol. Mas na América do Sul toda é coisa de louco quando você vai na Argentina. Quem já foi ver um jogo da seleção argentina, coisa de louco. Paraguai, eu fiquei bobo o primeiro jogo da eliminatória que eu apitei. Peru e Equador. O povo peruano ama o futebol. Quando eu cheguei no aeroporto de Lima, todo mundo já sabia que eu ia ser o árbitro do jogo. O povo vive, o país para com Paulo Guerreiro, lá é rei. Paulo Guerreiro é rei, gente, lá no Peru. Quem acompanha futebol. Então as culturas são diferentes. Os ídolos lá são mais valorizados do que os nossos aqui. A gente tem uma cultura aqui de querer destruir os nossos ídolos. Uma cultura. A gente viu isso com Pelé. Sim. A gente viu isso com Zico, com Romário, com Ronaldo, com o próprio Neymar, craque de bola, com Vini Júnior. Então a gente não valoriza os nossos ídolos. Aí eu vou achar que eu vou ser valorizado aqui. Não, então a cultura é muito diferente. Mas o futebol sul-americano é muito viril. Eu gostava muito, eu não sou mais FIFA, de apitar jogos entre argentinos e uruguaios, porque é um futebol viril, mas é um futebol leal também, se você conduzir da maneira certa, conduzir com respeito. Então, foram experiências maravilhosas. Mas o futebol mais difícil que eu apitei foi um jogo entre Costa do Marfim e Camarões pelo Mundial Militar. O pau quebra, o couro come, está todo mundo feliz. Mas eles jogam de maneira viril, mas sem ser desleal. É estranho você falar isso, as pessoas não entendem muito. Futebol asiático, é ter jogo de coreanos com japoneses, é muita correria. Era muita correria, sem muita tática. Mas é isso, eu acho que o futebol tem espaço para todo mundo. Você vê que no próprio Brasil o futebol carioca é um futebol mais cadenciado. Uhum. Só a gente olhar aí, gente. A não ser o Botafogo, que saiu dessa... Botafogo é o futebol mais intenso que tem no Rio de Janeiro. Mas só olhar o Fluminense jogando, o Flamengo. Uhum. O próprio Vasco é um futebol mais cadenciado. O Botafogo saiu dessa prateleira. O Botafogo, futebol mais intenso. Eu estou falando de 2024. Sim. Se olhar o futebol gaúcho é mais intenso. O futebol paulista é mais intenso. O nosso é aquele futebol mais romântico ainda, de muito toque de bola. Então, no próprio Brasil tem uma diferença desse futebol. E a gente como árbitro, tem que saber se adaptar. Entender o jogo. Aí vamos ouvir lá daquele torcedor saudosista. Não, futebol é o mesmo em tudo quanto é lugar, tem que apitar do mesmo jeito. As culturas são diferentes. Isso dita a maneira que o futebol é jogado. Maravilhosa explicação. Que isso, hein? Top. Tem alguma pergunta, galera? Mas eu tenho... É o seguinte, VAR, impeditivo ou facilitador? Totalmente facilitador. Seguro do carro, impeditivo facilitador. É o nosso seguro de vida. Imagina. Ainda tem gente que tá... Como é que você está sentindo? Ainda tem gente que está contra o VAR? Tem, claro. Tem gente que não usa celular, tem gente que não tem e-mail. A minha sogra, para pagar a conta dela, ela tem que ir na lotérica. É óbvio. A gente tem que se modernizar, gente. A gente tem que se modernizar. Não, eu achei que foi ótimo. Quando a gente via jogo quando tinha, né, antigamente, a Band, a Globo, era uma câmerazinha, no máximo umas 2 impedimento. Hoje tem 30 câmeras no jogo. É humanamente possível o árbitro ele ver tudo, por mais que ele esteja preparado. É inegável hoje. As pessoas podem criticar, elas podem fazer o que elas quiserem, criticar a arbitragem brasileira, não tem problema. Mas uma pessoa inteligente, é inegável que a arbitragem hoje ela é muito mais preparada. É inegável. E mesmo assim a gente comete equívocos. Óbvio, temos que ter tecnologia, temos que ter o VAR. A gente tem que estar ali para poder ter esse nosso anjo da guarda. E mais uma vez, é claro que temos que aperfeiçoar o VAR. Tem que ser mais rápido, tem que ter impedimento eletrônico, a gente tem que se qualificar. Só que temos que pensar também, uma ferramenta apenas com 5 anos de uso. É um bebê, é uma criança. Futebol, gente, é centenário. Mas o futebol, como ele é tão capital e desperta tantas paixões, a gente não quer esperar. A gente tem pressa. Por quê? Porque a gente quer excelência. A gente é uma geração inquieta. A gente faz parte de uma geração inquieta. Tanto que tem pessoas que começam uma carreira hoje, daqui a 2 anos dá certo, vai para outra, de repente 40 anos, o cara não é nada. Porque ele vai ver, pulou de galho em galho. E a gente é uma geração inquieta. E a gente quer resultado imediato. A gente não quer esperar, plantar, trabalhar, errar, acertar. E a mídia hoje, ela quer esse resultado também. E ela massacra. Ela massacra porque ela quer resultado de excelência de maneira rápida. Mas não é assim que funciona. Na nossa época, o que acontecia muito? Inclusive no futsal tinha muito isso. Eram poucas as comissões técnicas que sabiam as regras, que sabiam... Hoje, como é que está isso? Melhorou um bocado, mas o futebol é o esporte ainda
em que várias pessoas praticam e dirigem e não conhecem a regra do jogo. Eu já ensinei regra em jogo de Série A do Brasileiro. O jogo, a bola pegou no pé do cara, subiu na mão, pegou no chão, subiu na mão do cara em braço natural. O treinador faltou virar cambalhota pedindo pênalti. Pedindo pênalti, o cara não parava. Na hora que a bola parou perto dele, eu parei. Professor, calma, eu vou te ensinar. Para que eu vou falar isso? Eu devia falar assim, eu vou te explicar. Quem é você para me ensinar? Aí virou para a câmera, deu aquele show. Culpa minha, dei mole, era para falar. Eu vou te explicar. A bola pegou no pé dele, subiu, bateu no braço numa posição natural. Isso é regra. Estou repassando conhecimento para o senhor. De repente. Só que futebol não dá tempo para isso. Dá. Eu vou te ensinar, cara. Pegou no pé e subiu e não foi pênalti. Beleza. Aí virou um pandemônio. Então, as pessoas não sabem a regra. E acreditem, é um esporte também em que a regra está ali, né? Em que terão também árbitros que vão apitar a vida toda e não sabem a regra toda. Que vêm lá de trás, são autodidatas e não há... Tanto que nós temos todo ano prova de regra. Tanto que a regra hoje, todo ano ela passa por modificações. Hoje, se for falar de mão na bola, bola na mão, impedimento, a coisa mudou muito. E o futebol passou muito tempo, até 2016, em que as regras não mudavam. Só que ela hoje passa por transformação. Por quê? Porque o mundo hoje se transforma o tempo todo. E até 80, 90, 2000, o mundo não se transformava com essa velocidade. Hoje já está se discutindo por que um pezinho à frente é impedimento. Tem que ser o corpo todo. Então já querem mudar a regra. Então as coisas vão mudando o tempo todo. Então a gente tem que estar antenado para poder repassar conhecimento e fazer com que as pessoas entendam a regra. Tu achou que essa da mão, por exemplo, não, eu vou falar, eu não me considero mais árbitro, como leiga, do outro lado, deixando bem claro. Eu acho, pra mim, Elisete, deixa eu deixar bem claro aqui. Eu achei que ficou mais confusa. Não, eu que não tô sabendo a regra, é isso. Fala aí, tá mais confusa? Não, Elisete, é isso mesmo, me explica aí. Eu acho que antigamente era, bateu, não bateu, acabou. Hoje em dia, não, tem várias situações. Até 2016, era mão deliberada ou não. Ou seja, colocou a mão na bola ou não. Mas como é que eu vou julgar? Eu tenho que estar no teu mental, o que é deliberado. Será que o cara ele vai cabecear, ele vai chutar uma bola pro gol? Antes dele chutar, se eu fizer assim, é deliberado? Eu acho que é. Eu não sou goleiro, mas a gente só julgava deliberado quando a bola, o cara chutava e a gente fez assim, ó, tum, te desse um tapa na bola. Mas será que se ele não... Isso aqui não é deliberado, o cara vai chutar pro gol. Eu tô aqui, de olho fechado, não tô vendo. Eu viro a cara assim e faço assim, ó. É deliberado. Então, só era deliberado ou não. Agora, em 2016, para cá, ela foi mudando. E aí, 2016 deu uma embaralhada realmente para quem assistia futebol. E para nós árbitros também. Começou a falar em ação de disputa, em ação de bloqueio. Se eu estou disputando, não vou ensinar aqui não, mas se eu estou disputando a bola aqui, bota perto de mim, e bater com o braço aberto assim, não era. Se o cara chutasse pro gol e batia assim, era. Olha como é que confunde. Como é que a vovó que vai assistir futebol lá, ele vai entender isso. Só que agora pra gente ficou mais claro, agora tá mais claro. O braço tem que estar numa posição natural ou antinatural pro movimento. E qualquer um, se puder analisar, sabe o que é natural ou antinatural. Eu posso cabecear a bola com o braço aqui, isso não é natural. Mas com o braço aqui, assim, é natural. Então a gente tem que analisar isso. Então, deu uma facilitada para nós árbitros, mas eu sei que ainda é muito confuso para quem tá assistindo. Não é minha intenção dar aula aqui, mas tem que resumir o seguinte: o jogador tem que cuidar do braço, numa posição natural. Não precisa colocar o braço para trás. Eu posso marcar assim. Tanto que, se for observar esse ano, não foram marcados pênaltis com o braço aqui para baixo. Não foram marcados. Mas há 3 anos atrás era marcado sim. Porque a gente, ampliou o espaço corporal. Mas ampliou o espaço corporal de maneira natural, é uma linguagem nossa aí, mas só para entender, tem que estar com posição natural. Eu vou bloquear um chute pro gol com a minha perna aqui, com esse braço aqui, não é natural. Com o braço aqui é natural. É difícil, mas tanto que a FIFA fala, quando vai falar de mãos, que a mão é a parte mais sensível da regra. E é mesmo. E quem tiver dúvida e não concordar, cartinha para a IFAB, para a FIFA, para mudar a regra do futebol. Bateu na mão é fácil. Agora não dá para ficar falando numa transmissão. Para mim tem que mudar a regra. Cartinha para a IFAB. Porque o árbitro ele tenta cumprir o que é determinado. Agora, você falou bem, depois de 2016, hoje em dia muda com mais frequência, né? Tem sido mais... Por que se muda hoje com mais frequência? Porque antigamente até falava, os velhinhos da IFAB não mudam a regra. Só que agora existe uma comissão
lá na FIFA e na IFAB que propõe mudanças de ex-jogadores, ex-árbitros. E são pessoas novas que querem... Tem cada tentativa de mudança lá que vocês não têm ideia. Querem acabar com impedimento, querem impedimento só a partir da área e querem acabar com um monte de coisa. Número de falta. Tem várias sugestões ali que se todas forem aprovadas, o futebol vira outro esporte. Então tem que ser com calma também, porque o futebol ele é um esporte mundial. E a ideia da FIFA é trabalhar a regra... porque nem todos os países têm as condições que o Brasil tem, que a Premier League tem. E a regra tem que ser entendido lá no Suriname também, lá em Gana, lá em Guiné, onde tem menos recursos. Então a gente tem que entender também que o futebol não é só para grandes ligas. Esse é o sucesso do futebol mundialmente, tanto que a FIFA tem mais membros do que a ONU. Pra vocês entenderem como é a grandeza do futebol. A gente acha que não, a FIFA tem mais membros do que a ONU. Então é uma coisa muito complexa. Caraca, uma aula aqui. Sabia disso, cara? Isso daí eu sabia, tá? Daí eu, mais que a outra, essa eu não sabia. Deixa eu te falar. Fala um pouco da tua experiência como atleta pela Marinha de futebol e sente saudade de agarrar ainda. Vou contar uma história. Ele era goleiro, ele vai contar sobre isso. E aí a gente fizeram lá um time de árbitros, né? E aí chamaram ele pra agarrar. Aí a galera vinha correndo, tentava chutar pro gol, ele agarrava assim com o peito. Os caras com ódio dele. Porque falava que ele tava de deboche. De marra. Conta essa dos experiência. Porque eu fui goleiro desde 10 anos de idade, eu tive base. E aí ia jogar no time de árbitro, vinha aquele peteleco, o peteleco, eu matava no peito a bola. O cara tá de brincadeira. O cara cruzava aquela bola morta e o grandão pegava com o braço só a bola assim, lançava a bola com a mão no meio campo, porque eu tinha base. E detalhe, o time dos árbitros que a gente marcava amistoso, eu era um dos mais novos da turma, né? Sim. E eu era bem novo, eu tinha 24, 25 anos, os caras tudo trintão. Aí eu... E ainda teve uma coisa, Caleb. O primeiro jogo, aí ele era 2 goleiros, Vantuil e ele. Vocês se lembram disso? Vantuil, as 3 bolas que chutaram, entrou pro gol. Aí ele, tira esse cara, bota o Delima aí, cara. Só que o Delima ficava agarrando com o peito, então o pessoal ficava com raiva dele. A minha história no futebol de goleiro é que eu comecei jogando na rua e 4 amigos jogavam no América, me levaram pro América. Comecei no América fui pro Bangu. Bangu fui pro Mato Grosso do Sul com a família morar, joguei lá no Operário Comercial, voltei pro Bangu. E sábado eu joguei contra o Olaria na Bariri, sub-17, sábado. Só que eu já vinha fazendo prova para fuzileiro, tinha passado. Segunda-feira eu estava careca no CR, abandonei tudo e entrei para ser fuzileiro. E foi até coisa, porque o Bangu pagava o meu ensino médio na época, e abandonei, deu um problema, os caras me procurando em casa. Aí depois de 2 anos eu estou na Rua Bariri, vendo um jogo do meu pai apitar, Olaria, alguém profissional. O treinador de goleiro, que era do Bangu, me viu lá e falou: cara, tu tá onde? Os caras do Bangu estão te procurando até hoje. Eu falei: sou fuzileiro. Meu amigo, vem pra aqui que tu vai ser meu goleiro titular. No profissional você é melhor que todos que tem aqui. Eu falei: Serjão, me erra, Serjão. Eu sou fuzileiro, eu quero ganhar, quero meu trabalho, cara. Isso aqui não dá dinheiro, não. E aí, logo eu como fuzileiro, me levaram pra a seleção da Marinha. Lá no Fuzileiro é engraçado, que tem a seleção dos fuzileiros, a seleção da Força e a da Marinha. E eu fui jogar direto na seleção da Marinha, depois que eu vim para as outras menores. Porque eu sempre tentei fazer peneira, até da Marinha tinha uma panela, tentava ir na seleção de fuzileiro, tinha goleiros bons lá, mas nunca deixavam. Não, já tem goleiro aqui. Nem no quartel eu jogava, não deixava eu jogar. Eu tinha base, falei: tá bom. Aí um dia eu fui fazer eu jogando pelada no Jardim América, agarrando pro time do meu bairro, Guadalupe, no Jardim América. Aí tô agarrando lá no bairro, daqui para lá no Jardim América, campeonato bom lá. Inclusive eu recebia para jogar nesse time de várzea. 12 amigos, se eu não me engano, Estrela, time de Guadalupe bom pra caramba, eram os craques da liga, jogavam. E eu jogando ali, aí encostou um cara do meu lado e falou assim: meu amigo, você é da Marinha? Eu falei: sou. Cara, tu é melhor que o goleiro da Marinha que tá lá. Como é que não te convocaram ainda? Por que não te deram a chance? Aí eu falei assim: o senhor não deu chance. Eu sou o treinador do time de fuzileiro, cara. Eu falei: o senhor, eu fui pedir uma chance, o senhor não deixou nem eu treinar. Ele não tinha lembrado? Eu falei: lá no Batalhão de Engenharia. Não sei o que, babá. Na outra semana eu estava convocado para a seleção da Marinha. Aí joguei na Marinha desde 92 até 2005. Encerrei minha participação na seleção das Forças Armadas no Mundial da Alemanha. Em 2005 na Alemanha. Inclusive quem foi apitar foi o Márcio Rezende de Freitas na Alemanha. Ednilson Corona, mundialista, foi o assistente.
Então eu joguei. E depois você Saudade eu acabou tenho de pintando- agarrar. Saudade? eu também tenho. Zero. É mesmo? Zero. Se eu fui goleiro, não me lembro. Sofri demais. Treinei de 10 anos de idade até 35, muitas lesões. A galera me chama pra jogar pelada. Não tem saudade nenhuma. Não me chama pra jogar pelada de goleiro. Fui no time agora de Marinha, lá em Guadalupe, no Zaper lá jogar. Fui um vice-campeão. Me chamam. Não me chame mais. Eu não tenho saudade nenhuma. Eu vou pra ver os amigos. Vida de goleiro é muito sofrida. E você ainda apitou também, você chegou a arbitrar Mundial de... Ou não? O legal foi isso, é que eu fui goleiro do Brasil no Mundial Militar. Fui goleiro, disputei meu último Mundial na Alemanha. E depois eu, como árbitro FIFA, apitei a final do Mundial Militar aqui no Brasil, entre a Argélia e Egito. E foi bacana, porque até me fizeram uma homenagem lá, porque foi o único... Acho que é inédito isso, o cara ser atleta, jogar o Mundial e apitar a final. E para quem não entende, o Mundial Militar é um mundial de futebol e o maior campeão... De alto nível, né? De alto Legal nível. O maior campeão é o Egito. Porque lá no Egito, todo mundo da seção principal do Egito é militar. E eles levavam esses militares para lá. Então quem mais ganha no Mundial Militar é Egito, Argélia, Omã, Bahrein, porque todos lá são militares. Os jogadores de seleção nacional são militares. E eles disputam jogos mundiais militares. O Brasil era só atleta de carreira, a gente sempre tomava na cabeça. Porque chegava na hora, time bom, mas fisicamente era diferente. Atleta profissional é diferente. Fica até uma dica aí para quem vê muita pelada e falar: esse jogador joga no profissional. Não joga. Não joga. Não sei qual dia. O pai do Muralha teve aqui e eu falei assim: fala pro pessoal aí, por favor. Falei, porque ele que sempre gerenciou. Tu tava no dia que o pai do Muralha teve aqui? Falei, esse Muralha chegou no Brasil. Já falei que ele tem que vir aqui. O pai do Muralha chegou aqui, eu falei: faz favor pra mim, olha pra essa câmera aqui, fala pro pessoal que, esse time de várzea aqui ganha do Flamengo. O pessoal fala muito isso, né? Esse garoto aqui tem lugar em qualquer clube aí. Fala aí. Aí ele falou, não tem. O cara, fundamento, o cara faz aquilo a vida toda. Desde tantos anos, aí não é assim, não dá pra ganhar. Não dá. A gente, quando estava em Santa Cruz, o pessoal falava muito isso, né? Pô, esse time aí tem... esse cara aí tem vaga lá no Flamengo, esse cara... Porra. Obviamente que há exceções, né? Não sei se você lembra, em Santa Cruz jogava o Reinaldo, que jogou no Flamengo depois. Hoje é treinador do Maricá, Reinaldo, tem exceções. Tinha outro menino, Jailson, que jogou no Botafogo. Tem exceções sim. Mas a intensidade do futebol profissional é muito grande hoje. Não dá para um cara que nunca jogou, é um ou outro, em 100 é um ou outro, é muito diferente. Até tinha um garoto no Botafogo que parece que pegaram ele era mestre de obra. Há pouco tempo. Tem Henrique também de várzea, né? Pegaram ele, era mestre de obra. O Júnior Santos começou tarde no futebol, ele. Mas é muito difícil. O próprio Rivaldo começou tarde. É muito difícil. É muito difícil. Chega ali, a galera já tem o fundamento, que é aquilo, você fazendo aquilo ali todo dia com repetição, sai fora, os caras jogam pra caramba. É complicado. Relação dele com o futebol. É só. Sabia que ele ia querer saber. E assistir um futebol. Ele assiste todos os jogos. Sua relação é só com o árbitro ou você tem prazer em sentar e assistir futebol? Eu adoro futebol. Eu assisto o jogo de segunda a segunda, se a Sandra deixar, às vezes ela não deixa. Segunda a segunda, Série A, B, Campeonato Cearense, Série B, eu tô vendo pelo YouTube. Lá na sala à tarde, né? Que eu hoje, desculpa, eu sou um árbitro profissional, só vivo disso. Quando eu falo que sou um árbitro profissional, eu só vivo disso. Sou militar aposentado da reserva, vivo disso, assisto futebol, treino de manhã, assisto futebol à tarde. Eu assisto todos os jogos, xingo o juiz quando erra, quando é jogo do Brasil, principalmente. Cara, não sei o quê, tal. Sou apaixonado pelo futebol. Lá na infância, obviamente, que eu torci por uma equipe. Marcelo, qual o time que você torceu? A sociedade não está preparada. Não está preparada para saber o time do árbitro. Eles preferem achar que nós viemos de uma bolha. A gente veio de Marte, comecei a apitar futebol e vou voltar para Marte. Porque se eu falar o time que eu torci, que não é o que vocês pensam, que vocês dizem aí, vão pegar um lateral que eu errei, que eu favoreci o meu time. Mas os amigos sabem exatamente a nossa paixão. E quando a gente trabalha no meio também, essa paixão ela é dentro de casa. Quando você vai apitar, é totalmente profissional. As pessoas não... Como jogador de futebol, é totalmente profissional. Eu lembro como, acho que era Eduardo o nome dele, Eduardo Português, lembra dele? Sim. Ele era botafoguense doente. E aí, quando ele teve a oportunidade de apitar um jogo, ele... Quero que o Botafogo se dane. Porque era o sonho dele de chegar naquele patamar ali. Então, é uma outra... Exatamente. A forma que você se relaciona com o futebol é totalmente diferente. Alguma pergunta, Felipe? Felipe não gosta de futebol, não. Os filhos dele são flamenguistas. Mas ele não sabe nem o que acontece, não sabe nem o que é Campeonato Carioca. Eu digo pra ele, Campeonato Carioca é onde? Aquele que joga em São Paulo?
Aí, É demais. nesse naipe aí. É tipo a Sandra, minha esposa, não sabe nada. Quando vai falar sobre futebol, sempre sai uma polêmica. Eu falo, não poste na rede social. Ela já postou uma vez na rede social, deu uma polêmica, ela de inocente. Eu falei, aí, me prejudicou, cara. Pergunta polêmica aí, ó. Vinícius Júnior foi eleito justo ou ficaram com medo de acontecer o que aconteceu na premiação da France Football? Pra mim, eu vou falar minha leitura. Pra mim, ele foi o melhor jogador da última temporada, com o pé nas costas. Só que a gente tem que respeitar as escolhas. Eu vi muita gente combatendo o Rodri, que ganhou lá a eleição do Bola de Ouro. Pô, o Rodri é um jogadoraço, cara. O cara é um jogadoraço. A gente podia combater se fosse um pereba, mas não é. Então são escolhas, a gente tem que entender que são escolhas. Porque a imprensa, os jornalistas Não. atacaram os jornalistas. Atacaram a eleição lá da France Futebol, atacaram o Rodri, Ele então. como se o cara fosse um pereba. E não é. É um grande Foram jogo. na premiação, né? Não foram na premiação, respeito e tal. Para mim, o Vinícius Júnior foi o melhor jogador da última temporada, tinha ganhado todos os prêmios, mas o Rodri ter ganho não foi nenhuma aberração, não. Ele foi, como poderia ter ganho o Bellingham, ou o Mbappé, ou até o próprio Messi. Sim. O Messi eu acho que não era nem mais para concorrer, que ele é de outro Verdade, nível, é outra outro prateleira. nível, é outro A gente naipe. tem que se deliciar. Mas aí eu acho que o Vini Júnior foi muito merecido. Fiquei muito contente porque apitei um jogo dele lá no início, no Flamengo, no profissional. É um garoto humilde aí, de São Gonçalo, perto lá de casa. As pessoas falam muito bem dele, quem conhece ele. Ajuda muitas pessoas na região, tem um instituto lá. Sim. Ajuda os amigos. Tem o Instituto em Mesquita dele. Ajuda os amigos, a gente que é dali da área sabe, a galera de São Gonçalo sabe o que eu tô falando, então a gente só tem que exaltar ele. Eu tenho certeza que ele vai ganhar muito mais prêmios De aí. novo, tem muita história. 2025, o que podemos esperar do árbitro? Tem projetos, além de... Porque hoje em dia você viaja também com palestra. Palestra sobre o quê? Cursos? Eu tenho que falar os projetos, não posso... Vou falar, mas a galera começa a correr atrás, querer fazer igual aí. Eu dou algumas palestras aí, quem quiser me ouvir, qualquer tema, só dá o tema que a gente desenrola. Verdade, chamei ele para falar no Clube Frei Lima, porque ele é um cara que... O futebol, quem não conhece futebol, quem não conhece a arbitragem... Eu falo olhando pra ele tá me dando esporro ali, ó. Eu falo olhando pra ele, não, mas quem não conhece a arbitragem, além de tudo isso, habilidade técnica, física, você também tem que ter articulações ali dentro. É muita gente, todo mundo com o mesmo sonho, com o mesmo... né, pra você romper a bolha ali e sair, enfim. E eu falei, pô, Ganderima, quero que você fale um pouco lá sobre o poder do network, de conhecer pessoas, sobre o poder do network. Ele, você quer network não, mas vou lá falar. É o quê? É o quê, Elisete? Sei não, mas vou lá. O Jorge também falou isso pra mim. Tá, o que é network? Quando eu chamei ele. Que é network? Prefeito da Mesquita. Mas vou lá, pode marcar lá. Falei, caraca, conexões. Lá foi lá, arrasou no clube. Até hoje, galera, pô, quando é que ele vai vir falar de novo? Falei, não é assim não, cara, a agenda dele lá é complicada. Então isso, sempre estou em algumas palestras aí. Eu criei um workshop da arbitragem para ligas amadoras, vendi esse projeto, principalmente em São Paulo, fiz dezenas lá, para prefeituras, em que a gente faz um trabalho com a arbitragem amadora, de manhã a parte teórica, à tarde a parte prática no campo de jogo. Eu dou algumas dicas de posicionamento, de postura, desde quando o árbitro chega no campo de jogo. Legal. E é bacana isso, a gente falar isso. Eu estou criando, podem copiar, mas não vai ser igual. Eu vou criar, já criei a primeira pré-temporada para árbitros amadores. Que legal. Então, né, com todo o aparato da mesma maneira que o árbitro de federação tem. Obviamente que às vezes na federação é uma semana, a gente vai criar sexta, sábado, domingo, de muito trabalho, e é bacana. A gente está tentando validar isso em algumas prefeituras lá, em algumas ligas que o árbitro tenha que ter essa pré-temporada, porque os árbitros amadores, infelizmente, o conhecimento ainda é muito defasado. E tem muitos jogadores ex-profissionais que jogam e engolem o árbitro amador. E ele tem que estar preparado. Por quê? Porque a regra do jogo ela é mudada o tempo todo. A gente tem falado aqui. Se o Marcelo de Lima Henrique sair do futebol, se eu sair do futebol e ficar fora do futebol um ano, ano que vem eu não sirvo mais para falar sobre arbitragem para vocês. A não ser que eu esteja futucando. Então a galera tem que entender isso. Senão, lá na várzea, vai tomar tapa na orelha. Porra, eu falo. Por quê? Porque a várzea você tem que acertar e convencer. E vai ter alguém que vai saber a regra do jogo. Então a gente está vendendo esse projeto. Algumas palestras aí, dou aula em algumas escolas de arbitragem, Federação Cearense, Sergipana, vai ter um curso agora em São Paulo que a gente vai participar, e outros aí. Então, o projeto para 2025 é esse, e tentar estar dentro de campo ainda, apitar mais um cadinho, né? Essas peladas aí pelo Brasil, como eu falo muito carinhosamente, Série A, Série B, Série C, Série D, é onde eu gosto de estar, e até quando a perninha aguentar.
Vai apitar muito ainda. Eu falei isso, até o rapaz queria estar aqui, mas o chefe dele não liberou, ele criou um canal Futebol com Pai. Até legal esse projeto, porque ele fez isso porque ele falou que queria ficar mais próximo aos filhos dele. Ele tem 2 filhos pequenos, e aí criou esse projeto para falar de futebol. E tá crescendo pra caramba. E aí, quando eu falei de você, ele queria muito, mas o chefe não liberou ele pra estar. E aí, no dia ele chamou pra eu estar lá, eu falei, cara, eu não sei mais nada de futebol, todo isso fala disso. E falei isso pra ele, 1 ano fora, você já não sabe mais nada, que dirá 30 anos. Exatamente. Então, é super legal. Pra galera, a gente encerrando, pra galera que pensa em ser árbitro, o que você diria pra essas pessoas? Pode já falar, porque o que chega de gente pra mim, queria ser árbitro. Bom, se pensou em ser árbitro hoje, primeira coisa, bota o tênis e vai correr, vai treinar. Primeira coisa, hoje. Eu gosto. Primeira coisa, vai treinar. Tem que gostar de treinar. Eu não gosto de treinar, não vai ser árbitro. Primeira coisa. Não, primeira coisa é fazer a matrícula na escola. Não. Primeira coisa é botar o tênis e treinar. Já fala aí os tempos aí do teste. Fala pra eles. São 40 tiros de 75 metros em 15 segundos por 20 segundos de intervalo. Quando chega lá na 7ª volta, mais ou menos no tiro de número 28, dá vontade de morrer. Você já subiu a escada 5 vezes e voltou, quando chegou lá em cima, dá vontade de morrer. Dá vontade de morrer, você quer morrer. Então você tem que preparar para a morte. Então tem que ter um treinamento de alta intensidade. Depois que você começar a correr, a treinar e ver que o bicho é brabo, você tem que pensar que você está indo para um meio muito competitivo, em que você tem que se fazer um curso de formação aqui no Rio de Janeiro, em que o curso dura em média 1 ano e que é mais caro às vezes do que uma faculdade, R$900, R$1.000, em que você vai chegar numa federação e que você vai ser escolhido ou não para apitar um jogo, de acordo com o teu desempenho. Ou, às vezes, você como tudo na vida. Às vezes você é bom, treina bem, só que são escolhas. Uhum. E, às vezes, as pessoas que estão na arbitragem, é mais para quem é árbitro aí, dou uma dica, que às vezes acha que é pessoal, não gosta de mim, não me ama. Em grandes empresas são assim, gente. Às vezes são escolhas. Você é o mais preparado, você se sente preparado, só que quem é escolhido é o outro que é menos preparado, porque o diretor gostou dele. E na arbitragem também pode ser isso. Mas a persistência dentro da arbitragem, ela vale a pena. A resiliência vale a pena. A prova está aqui. Elisete sabe disso. Foi o último da minha turma aí para a CBF. Ia todo mundo. Fui o último. Aí depois que fomos, eu fui o último a apitar a Série C, o último a apitar a Série B. Eu queria apitar profissional aqui no Rio de Janeiro, não era escalado. Fui no Daniel Pomerol. Daniel, todo mundo está apitando. Português está apitando, você não está ali. Calma que da tua carreira cuido eu. Eu queria dar um tapa na orelha do Daniel. Mas era meu chefe, eu não podia. A da sua carreira cuido eu. E deu certo. É um cara... Quando eu comecei, tá vendo aí? Se queimaram, vai lá você. Vai agora. E eu fui. Então, a arbitragem tem que ser resiliência, muita persistência. Quando você começa, o nível ali, tá todo mundo igual, todo mundo acha que vai ser... Todo mundo se acha o melhor do mundo, mas o funil é muito estreito. A ponto de, no Brasil, ter 10 mil árbitros no Brasil, 700 são da CBF e somente 25 a 30 apitam a Série A do brasileiro. E só são 10 árbitros FIFA. O funil é muito apertado, é muito difícil, é muito complicado. A arbitragem é um projeto familiar. Acho que vocês não ouviram isso de poucas pessoas, mas essa frase é minha, tenho certeza. A arbitragem é um projeto familiar. E você é dentro de campo que você é fora de campo. Se você tiver desencontrado, não, eu vou ser aquele árbitro rigoroso, mas aqui fora eu sou do pagode, eu sou da isso, aquilo. Vai dar errado. Você tem que levar para dentro de campo que você tem que ter uma vida equilibrada. Se você tiver uma vida desequilibrada, não vai dar certo. Legal, acho que até é bom, tô querendo terminar, mas até legal. Não, tá bom, tá. Não, até é bom você falar sobre isso, que é bom mesmo, que você leva uma vida. Cara, uma vez ele foi. Sabe por que eu não ofereci o bolo de aipim a ele? Porque eu lembro que a gente foi... Ele foi apitar lá no Louradão, ainda tinha, né? E aí eu fui ver, ele, depois... Falei, vamos passar ali pra comer. Aí eu já pedi logo uma coca, um hambúrguer. Aí ele, uma água. Aí eu fiquei toda sem graça, né? Eu cheio de... Porque ele já não come mais da mesma forma, ele já não... A hora de dormir já é outra, a programação já é outra. Isso também tem que Por isso que eu falei, Elisete, que é um projeto familiar. É muito complicado. Você tem um jogo sábado... E sexta-feira tem um grande evento. E aí a esposa... Não dá para ir, irmão, não dá para ir. E isso aconteceu várias vezes. Eu até contei no outra entrevista, o meu filho do meio nasceu e eu tinha um jogo para apitar. E larguei a minha esposa na maternidade, fui, voltei, estava nascendo. O batizado do Pedro, meu filho mais velho... Aliás, do Henrique, do filho mais velho também. Não, do Pedro, do filho mais velho. Eu não fui, porque eu estava no jogo. E a Sandra, você não vai? Eu falei, eu não sou padre e nem sou padrinho.
Eu sou o pai, ele vai ser batizado sem mim. Porque eu tinha que apitar. Porque era o meu ganha-pão. Então, muitas coisas... Por que é um projeto familiar? Porque se o cara for árbitro há 10 anos, conhecer uma menina e casar, conhecer uma menina, ela não vai entender. Eu tive a sorte de conhecer Sandra em 90, Sim. fiz o curso em 95 e ela viu minha relação, comeu pão com ovo. Eu falei, agora sustenta que agora a gente vai poder comer um patinho, um colchão duro. E aí começamos, aí ela entende hoje toda essa minha ausência que eu tive do lar. Às vezes não entende não, mas é um projeto familiar. Não De é? treinamento, de investimento no treino, no suplemento, no fisioterapeuta. Um árbitro com 53 anos tem quase todo dia no fisioterapeuta. É dinheiro, no melhor tênis, no melhor suplemento, no médico que eu vou. Várias coisas que a galera não sabe. Até na podóloga, porque está machucando o pé, você tem que gastar. Então, investir, vamos dizer assim. Então, é um projeto familiar. A arbitragem é isso. É uma coisa que ninguém vê. A gente só vê quando o Marcelo entra no campo de jogo. Mas o antes ali ninguém vê. É igual jogador de futebol. A galera tem uma ideia, mas não sabe o que o cara passa lá nos treinamentos no dia a dia. Não, é investimento total. Maravilhoso. Alguma pergunta mais? Tô querendo encerrar. Agora eu vou encerrar mesmo. Eu tenho uma dúvida aqui que eu vi. Fala. Como é que é a relação árbitro com árbitro? É aquela camaradagem igual jogador de futebol? É cada um na sua ilha ali? E quem disse que todo jogador de futebol é camaradagem? Alguns, Desculpa. assim, né? Desculpa. Deixa eu falar a verdade, vai. Eu acho que a gente poderia sim ter mais amizade, mas o ser humano ele não gosta muito de falar sobre seus erros, né? Então é difícil criar um colegiado para discutir, porque a gente só vai crescer se a gente discutir os nossos erros. Discutir acerto não adianta. Então eu acho que a gente tinha que perder um pouco esse milímetro, o quadro tinha que ser mais unido em relação a um crescimento completo, sim, a gente tinha que se ajudar mais. Mas como só uma apita, existe uma competição. Mas eu tenho as pessoas de alto nível da minha confiança, tem 2 ou 3 ou 4 que eu converso bastante. Posso citar aqui do Rio de Janeiro, Bruno Arleu, não tem um milímetro, ele vê meu jogo, vê o jogo dele, um fala o erro do outro. Wagner Magalhães também, que é do Rio de Janeiro, outra pessoa que eu converso bastante, e outros aí pelo Brasil, alguns assistentes. Então, mas como é uma competição, nem todos têm essa grandeza, vamos dizer assim, de poder estar discutindo os seus erros, de confiar nos seus erros ali. Mais uma vez, que a gente cresce discutindo os nossos erros. Então, eu acho que o colegiado tinha que sair um pouco desse estigma de achar que é só competição. Não. Acho que se todo mundo crescer junto, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para o árbitro de 53 anos, tem espaço para o Daronco Fortão, tem espaço para o mais jovem, tem espaço para a Edna, tem jogo para todo mundo. Então, Tu falou na Edna, bem lembrado. Elevou muito o nível das mulheres, né? Eu tô olhando lá atrás, né? E hoje a gente vê muitas assistentes de alto nível. Vão aparecer mais pelo que você anda por aí? sim, cada vez mais cresce. Eu sou fã das mulheres na arbitragem, porque você sabe disso. Para atingir o índice físico masculino não é fácil. E essas mulheres... Eu vou puxar lá de trás, desde quando eu comecei a ver as mulheres. Começou com a Márcia Bezerra Caetano, de Rondônia, passando no índice físico masculino. E hoje a maioria das mulheres passa no índice físico masculino. Por quê? Porque elas apitam jogo masculino. A intensidade é masculina, então tem que estar no índice físico masculino. Então, para elas, tem todos os problemas hormonais, é muito complicado. Eu entendo, eu tenho uma mulher em casa, eu sei como é que é. Então, é muito complicado, mas eu acho que o espaço só aumenta. E as grandes mulheres que passaram lá ajudaram muito, Silvia Regina, né? A nossa Martinha aqui, do Rio de Janeiro. Até a Marta. Né? Própria Ana Paula, Edna agora, Márcia Bezerra, e várias aí pelo Brasil, sem cometer injustiça, mas acho que as mulheres estão chegando com tudo, cara. E é legal pra caramba. Eu também acho. A gente viu a Edna baixinha ali, pequenininha, comandando, cara de braba. Pô, é legal. Eu vibro, cara, com isso aí. Então, o meu beijo no coração delas, elas são demais. Maravilhoso. Pra encerrar, olhando pra essa câmera, quando tu olha pra trás, tua estrada, tua trajetória, o que você falaria pra aquele Marcelo lá de 95? Esse Marcelo de hoje, né? Falei, cara, parabéns, hein? Valeu a pena, meu irmão. Valeu a pena você construir essa carreira com altos e baixos. Acabou? Não acabou não, meu amigo. Vamos em frente mais um pouquinho aí. Se for olhar, foram muitos erros. O meu principal erro que eu cometia na carreira, Elisete deve lembrar um pouquinho, eu me achava o cara. Quando eu vi que eu não era o cara, aí que minha carreira cresceu. Mas valeu a pena, a nossa estrada é assim, entre altos e baixos. Então, mas valeu a pena. A gente conseguiu construir uma carreira com credibilidade, conhecendo muitos lugares e fazendo muitos amigos. Então é isso. Valeu a pena.
Que coisa linda, maravilhoso. Ah, ficaria até amanhã conversando. Marcelo de Lima é um cara que eu tenho maior orgulho. A gente olha, a galera da turma de 95, quando olha, caraca, de Lima chegou alguém. Alguém chegou com a bandeira lá no cume, né? Gente, até o próximo podcast. Vocês assistam na íntegra aí, porque que resenha sensacional. E a gente agradece, né? Agora esperar mais um ano, né? Até você poder ter outra agenda pra estar aqui, né, Felipe? Esperar mais um ano. Vamos ficar lutando. Vamos lutar, pô. Voremos. Não é nem esperar mais um ano. Para o pessoal ter vontade de ouvir de novo essa papo furado do Marcelo aqui. Nada, tu é bom. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tudo de bom.